história banal, a gente vê uma história incrível. Uma inflação de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.617,70%. Não é uma história governamental, é uma história que se passa uma parte no governo e uma parte na casa das pessoas. Durante todo o período que eu cobri toda a hiperinflação brasileira, aqueles planos, aquelas mudanças, aquele tumulto na vida do país e das pessoas, eu nunca perdi a noção de duas coisas. Primeiro, que eu estava vivendo como jornalista, vendo a cada dia uma história extraordinária, portanto precisava ser contado. Segundo, eu nunca perdi a noção de que a economia não é uma coisa que pertence aos economistas, ou aos empresários, ou aos grandes financistas, aos grandes banqueiros. Economia é aquilo que acontece na vida da gente. Então eu queria contar as duas partes, a história pública e a história privada. Os planos foram arbitrários, mudaram muito, interferiram muito na vida das pessoas. Alguns provocaram euforia, por exemplo, plano cruzado no primeiro momento, decepção, né? Depois. O supermercado, ele foi invadido pelas pessoas, porque achavam que o inimigo era o supermercado. Depois a gente descobriu que não, o inimigo era muito mais complicado. Mas é ali que ele mostrava as garras dele. Então, as pessoas queriam invadir porque tinha um preço fora do lugar. O preço era questão de polícia. Então, de um lado, a etiquetadeira, né? De outro lado, a arma do policial. A gasolina vai subir. Todo mundo parava tudo que estava fazendo, saia correndo para o posto de gasolina para encher, porque o aumento, às vezes, era de 50%. Agora, o pior dos planos foi o plano Collor. O plano Collor foi a maldade para nada. 3 meses depois, a inflação tinha voltado a 2 dígitos. E ela simplesmente fez o que havia de mais absurdo. Quer dizer, o que aconteceu foi uma expropriação geral. O governo decreta que o seu dinheiro não te pertence mais. Foram os dias mais doidos que eu já vi neste país. As pessoas ficavam enlouquecidas, com toda razão, o dinheiro preso no banco, as contas por fazer. As pessoas foram para os bancos e os bancos não queriam ninguém lá, porque os bancos não tinham entendido. E os bancários não tinham entendido como é que estava funcionando aquilo. Houve momentos de desabastecimento total. Às vezes porque as pessoas compravam demais, as prateleiras completamente vazias, assim, ou porque não tinha conseguido produzir. Deu um nó na cadeia produtiva do país, porque ninguém sabia quanto custava, como é que você ia pagar o dinheiro preso de todo mundo, aí não tinha o que comprar. E nem gente com coragem de comprar. Foi um momento de uma economia de guerra, né? O plano que deu certo foi o plano que propôs o seguinte: olha, eu não vou te fazer surpresa nenhuma. Eu não vou invadir sua vida. Eu vou te explicar e vou pedir para você vir comigo. O real começou quando eles começam a explicar a ideia, que é uma tecnologia muito sofisticada. Você vai ter que entender que existe uma moeda virtual. Ela não circula, mas ela existe, chamada URV. E ela vai caminhando e depois que todo mundo estiver nessa nova moeda, ela vai virar uma outra, chamada real. Então foi um processo que todo mundo achou que podia demorar 1 ano, até as pessoas entenderem. Em 3 meses estava todo mundo dentro da nova moeda. Aí falaram, agora é o seguinte, agora é simples. Se você entender se está tudo certo, você divide tudo por 2.750. E o brasileiro conseguiu fazer a conta. Se ele não tivesse fiscalizado, a inflação inicial do plano real mataria o plano real. Uma prova da perseverança do brasileiro. Só ia fazer compra se você tivesse a sua máquina de calcular, para você calcular se o supermercado tinha feito a conta certa ou se estava tentando te enganar. Primeiro dia do real, todo mundo com máquina de calcular na mão, fazendo compras, né? O plano real quis trocar todo o meio circulante imediatamente, para não conviver com nada do que fosse velho. É uma questão até psicológica. É um novo momento. Então ele fez uma operação logística para produzir esse dinheiro e sair distribuindo. Então teve um momento em que esse dinheiro saiu pela Avenida Rio Branco, ou aqui saindo do Banco Central aqui no centro do Rio de Janeiro, tanques de guerra para levar o dinheiro para distribuir para o Brasil inteiro. Está escrito aqui, seja bem-vindo, real. Eu pensei, caramba, alguém pintou uma bandeira e botou seja bem-vindo, real. E as pessoas tinham esperança, falavam, vem, chega, eu quero você. Eu quero uma moeda sem inflação alta. Eu sei que essa é a história do meu tempo em várias gerações. Então eu queria contar a história do meu tempo, para ficar registrado, para que quem sabe no futuro a gente não cometer o mesmo erro. Para que os brasileiros no futuro tenham orgulho dos brasileiros dessas gerações que passaram por esse período tão angustiante. Eu fui organizando a minha cabeça e construindo um sonho para mim. Eu quero contar essa história inteira, do começo ao final. E muitas vezes eu achei assim, eu não vou ser capaz de escrever, essa história foi intensa demais. Eu mesma fui atravessada por essa história. E eu sei que o Brasil foi atravessado por essa história. E essa história sempre foi contada aos pedaços, pelos jornalistas, a cada dia, no jornal diário, na matéria diária.
mas eu queria contar o fio inteiro, a história inteira, do começo ao final. Uma estabilização não se faz por decreto, se faz pelo envolvimento da população. Eu acho que faltava contar para o brasileiro, cara, você lutou, pô, você suou a camisa. Tudo isso que você fez, que sua mãe fez, que você ouviu dizer que a sua avó fez, porque são várias gerações a quem eu quero contar essa história, isso é uma grande história de resistência. Não resistência política, dessa vez é uma resistência econômica a um mal que nos minava e impedia o futuro. O Brasil não estaria na situação em que está, com boas perspectivas, se não tivesse lutado bravamente. E foi todo mundo que lutou junto. Tem uma coisa que a gente não pode fazer, é errar erro velho. A gente tem que construir agora o futuro a partir das conquistas já feitas.